Meu entrevistado de hoje no Capital e Poder é Michel Tamura, que está à frente de uma cafeteria, de uma lanchonete, é uma coisa fantástica, uma experiência gastronômica, o lugar que hoje ele dirige. E café também. Michel, obrigado por aceitar o convite no Capital e Poder. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Gilson. É uma honra estar com você, você sabe o quanto eu te admiro como profissional. Você que é uma pessoa muito emblemática no jornalismo da nossa cidade, então é uma honra estar aqui participando desse programa. A honra é minha e tem uma coisa que para mim é uma honra, porque como é que Tamura se associou a café? Porque você fala de café com arte. Me explica aí, como é que o Tamura encontrou o café? Eu até tenho uma história bem engraçada sobre o nome do café ser o nosso sobrenome, porque lá atrás, em 2006, 2007, quando a gente começou a trabalhar essa marca, a marca do Café Tamura, eu ouvia de muitos parentes, familiares, né? Tamura não é nome de café, né? Eu nunca vou falar Tamura e associar café. E conforme as coisas foram acontecendo, eu sempre acreditei que o nome ele vem da história que se conta, do contexto que se apresenta, da narrativa que a gente coloca na marca. E a nossa história, que é a história da nossa família, era o melhor argumento que eu tinha para que esse nome ficasse no nosso café. Como é que é a história da sua família, Tamura? Meu bisavô chegou no Brasil, né? Chegou no Brasil e foi trabalhar nas lavouras de cafés, né? Então, uma história típica de um imigrante que chega no Brasil, né? E aí ele veio para o Paraná, começou a desbravar aqui a região, trabalhou com café, constituiu uma empresa de compra e venda de cereais, e na época o café era o principal grão, né, o que se comercializava. Meu avô, meus tios-avós foram entrando na empresa e trabalhando também nessa parte de compra e venda. E aí quando veio a famosa geada de 75, a nossa empresa, ela estava, coincidentemente, a gente estava com os estoques cheios de café, e foi quando a gente fez um patrimônio. O Paraná era precificador de café naquela época. Então, quando acabou o café do estado do Paraná, o preço do café disparou. A gente acabou comercializando esse produto. Cada filho foi para uma região. Meu avô decidiu, lá em 88, comprar uma propriedade na região de Romaria, Minas Gerais, que foi quando a gente começou a plantar novamente café, né, nessa região. Uma região que hoje é uma das maiores regiões produtoras de café do Brasil. Você é mineiro? Não, sou maringaense. Tá, como é que de Minas para cá? Pois é, e daí meu avô ele foi a convite de um amigo. Meu avô era muito empreendedor, ele desbravava, ele estudava, era um cara muito estudioso. Ele foi a convite de um amigo conhecer essa região, então ele apostou na região. E hoje, mais uma vez, né, ele acertou ali naquele momento. E aí meu pai deu continuidade a esse processo todo, focou em especialidade, focou em qualidade, e aí veio a história da nossa marca, né? Quando a gente começa a vender o nosso café a pedido de amigos, né? Ainda com café mineiro? Ainda com esse café mineiro. E aí a gente colocou o nome Café Tamura. Então nasceu a marca Café Tamura dessa história, né? E depois a gente continua, os cafés que a gente produz ainda estão lá na região de Romaria. Até hoje é a fazenda que a gente produz café. E a gente resolveu então trabalhar essa marca de uma forma mais próxima do consumidor. Foi quando a gente abriu a nossa loja. Então aí entra um pouco da minha gestão, da minha visão também como... Como é que você veio parar no Paraná? Porque Minas tem uma história de tradição com o café até anterior ao próprio Paraná. Mas tudo bem, o café é ser mineiro, mas o Tamura que eu conheço é paranaense. Como é que é isso? Meu pai ele nunca precisou morar em Minas. Então quando ele, até na época que o meu avô... No dia que meu avô veio a falecer, meu avô infartou, mas foi no dia que meu pai foi dar um ok para ele, até para comprar uma propriedade lá em Minas, para aumentar, né? E nisso a gente ia mudar para lá. Aí aconteceu o falecimento do meu avô e acabou desandando toda essa negociação, e meu pai a gente nunca precisou mudar para Minas. Então meu pai sempre conseguiu fazer uma gestão à distância, vamos dizer assim. Ele ia uma vez por mês, ficava uma semana lá, voltava. Então isso foi isso é um mérito dele, né, no modelo de gestão que ele construiu, que hoje eu aprendo muito, inclusive, né, com ele. Então ele sempre conseguiu gerenciar os negócios, né, à distância, né? A família é um negócio importante para você, porque é interessante que você reporta seu avô,
que talvez tenha sido aí o grande iniciador de toda essa história de vocês com o café. Seu pai, que veio para cá, em algum momento veio morar em Maringá, como muitos mineiros vieram fazer isso também, né? E você deu continuidade a isso, né? Essa trajetória, esse caminho que você chegou ao café. O Tamura, o Michel Tamura, que está aqui na minha frente, você, pelo jeito, nasceu no meio de sacas de café, a tua mamadeira tinha café no... Como é que era? Como é que o café entrou como uma coisa que... Porque você gosta disso, né? Não é só uma coisa de família. O café, Gilson, eu nunca... Quando a gente é jovem, a gente nunca valoriza muito o que a gente tem em casa, né? Eu precisei sair de casa para valorizar o que eu tinha em casa. Então, minha família toda é maringaense, a gente sempre viveu aqui na região. Eu não cresci no meio das tulhas de café, mas eu sempre fui com meu pai para Minas, ia visitar a fazenda, via o processo e tal. E para mim aquilo era uma coisa muito comum ali, né, do dia a dia. Não tem glamour nenhum, né? Não era uma coisa que me enchia os olhos, porque é uma coisa muito de trabalho mesmo, né? As fazendas cafeeiras, fazendas de produção não tem luxo. São estruturas simples, estruturas operacionais, né? Funcionais. Então sempre foi assim a minha visão para esse tipo de negócio. E eu, quando fui a São Paulo estudar, fui fazer publicidade e propaganda, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre implantação de uma marca de café, que no caso era nossa, no mercado de São Paulo. Você fez publicidade? Publicidade e propaganda. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu fazia minhas reuniões do trabalho, meus estudos, eu ia em cafeterias. Então eu adorava ir no Santo Grão, adorava ir na loja boutique da Nespresso que tinha lá perto dos Jardins, adorava ir na Starbucks. Então eram marcas que eu achava emblemáticas, que eu gostava muito e que eu gostava de ir pelo ambiente, para eu me inspirar no ambiente. E aí foi quando me deu a virada de chave com relação ao café. Vou fazer disso a minha vida. Vou trabalhar com isso. Claro que você não é produtor, sua família produz café, mas é que tá, para fazer o que você faz com muita arte, porque quando a gente vai, né, no ambiente do Tamura, a gente tem uma aula de café, não é simplesmente tomar café. O negócio ali é uma escola. E para a gente ensinar, a gente tem que saber. Aonde você foi, tudo bem, a fazenda de café, como você disse, é lá o padrão, mas onde é que você foi estudar café? Onde que você pegou café e falou, tá, eu sou publicitário, mas uma coisa é vender o produto, outra coisa é conhecer o produto. Eu me formei e aí eu entendi que eu precisava, para eu vender e trabalhar com isso, eu precisava entender um pouquinho de café. Aí eu pedi para o meu pai um curso lá em Minas, lá em Patrocínio, que era um curso de degustação e classificação de cafés. Então foi lá que eu comecei a aprender um pouco sobre café. E partindo daí eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Então ia pesquisar sobre cases de café, comecei a estudar, até recente eu comecei a tirar uma certificação da SCA, que é a Special Coffee Association. Então eu comecei a tirar minhas certificações, então tenho feito minha trilha de análise sensorial, pretendo tirar minha certificação de Q-Grader, que é o profissional que avalia e lauda cafés, né? Então eu comecei a trilhar esse campo, comecei uma pós-graduação em produção de cafés. Então o universo do café, Gilson, ele é delicado de ponta a ponta, né? Então você está lá na fazenda, se você tiver um erro ali no percurso, a produção não vai bem, a qualidade do grão não vai ser a mesma. Se o grão na hora de colher cai no chão, fica lá no chão, ele também perde qualidade. Então ele é muito delicado, no pós-colheita ele tem todo um manejo adequado. Depois você pega esse café, você vai beneficiar ele e aí você vai torrar ele. Se você torrar ele errado, você perde a qualidade de tudo aquilo que foi feito para trás. E aí você passa por tudo isso e entrega na mão de uma pessoa, de um barista, que às vezes passa o seu café errado. Então ele é muito delicado de ponta a ponta. Então eu falo que assim, é difícil você se intitular especialista em alguma coisa de café. Porque... Agora vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Porque eu conheço pouco dessas coisas, tá? Eu sei tomar café. Vinho, durante quase 5 anos, eu estava junto numa coluna de vinho com o Marcelo Copelo, que é um cara nacionalmente conhecido, tá? Aprendi muito com ele. Mas o café parece, pelo que você fala, pela maneira que você fala, que ele tem a mesma complexidade do vinho. Você fala, por exemplo, de terroir no vinho, né? Do terreno, tá? Essas coisas todas. Isso tudo para você, todo esse conhecimento para você,
Como é que isso se traduz naquilo que você acabou fazendo? Né? Porque parece que para você o café se transformou muito mais do que simplesmente um produto. Né? Conhecê-lo o tempo todo e fazer disso uma oportunidade, ao mesmo tempo, historicamente ligada à sua família. Como é que chegou nesse ponto? Como é que você falou, agora eu vou montar o meu negócio em cima disso? O café, ele virou para mim uma grande busca por conhecimento. Eu nunca vou terminar a minha graduação de café. Então, eu sei que eu sempre vou ter muito para aprender nesse mercado. E para mim, o café ele simboliza, de fato, a minha história com a família. Então, eu vivo o café junto do meu pai, junto da minha família. Eu entendo o quanto a marca da nossa família, o nosso sobrenome vai no café, então o quão importante é eu manter essa marca, cuidar dessa marca, zelar onde eu coloco essa marca, porque ela tem esse simbolismo da minha família. Quando eu lanço qualquer produto, é um produto que eu aprovei, que eu gosto, que eu sei que eu posso vender porque é um produto que eu consumo, é um produto que eu também aposto. Então, de fato, assim, né, nosso cuidado com as entregas, elas vão muito nesse olhar minucioso do que a gente realmente aprova e do que a gente atesta para oferecer. Uma coisa engraçada no café, porque a gente quase sempre pensa que café é feito para a gente tomar. E não é. O café é um ingrediente dentro da gastronomia que tem um papel importante. Às vezes um papel de destaque, você pode fazer uma sequência de coisas em que o café é o ator principal do prato. Estava conversando com o Tamura agora, ele me apresenta num vídeo dele uma geleia de café. Imagina se eu aqui não fiquei com vontade. A ideia é como é que o café se desdobra em tantas coisas. E tem o teu outro lado, que é a gastronomia. Você é um cara que curte a comida, você fala de comida como se estivesse falando de uma obra de arte. E aí, como é que o café, esse café que você estuda tanto, que você diz que nunca vai chegar a conhecê-lo totalmente, se casou, se misturou com tanta coisa que é a gastronomia e isso acabou virando teu negócio? Você viu? Eu acho que isso é um ponto legal da gente trazer, porque o café ele é muito dinâmico. O café hoje, por exemplo, na Ásia é uma febre, na Coreia, no Japão, agora na China. É a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água. O brasileiro é o que mais consome café no mundo? Não sei se é o que mais consome no mundo, mas o Brasil ainda é o maior produtor, exportador de café. A gente não consegue produzir, suprir toda a demanda de café do mundo. É um produto que sempre está em falta, sempre está de forma escassa, principalmente café de qualidade. Haja vista qualquer mudança climática que a gente tenha no Brasil que dê uma quebra de produção do café brasileiro ou em qualquer outro lugar do mundo, o preço do café dispara na bolsa. Então, essa mistura, esse casamento com a gastronomia, o café ele pode ser só uma desculpa, mas o café ele faz parte da nossa cultura. O café ele simboliza um bate-papo, uma conversa, uma reunião. Vamos tomar um café, é um convite. O café simboliza o sentar em volta da mesa com a família, né, para você poder pôr o assunto em dia, ter um momento com teu pai, com a tua mãe, com teus filhos. O café, ele, mais do que o simbolismo de acelerar o nosso dia por causa da cafeína, hoje o café especial, por exemplo, é um convite para você desacelerar o seu dia. Você parar com consciência, aproveitar o momento, apreciar o momento, sentir o gosto do café, sentir as notas sensoriais do café, fazer um método, 2 métodos, sentir a diferença. Isso é uma arte, né? Entendi. E você poder se conhecer através do paladar, através da gastronomia, é uma coisa incrível. Então, é um convite de você olhar realmente para dentro e olhar para o seu momento, para o momento que você está vivendo com consciência. Quando você fala de gastronomia, que é onde a gente está entrando, e o café também, a gastronomia tem gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo. Eu estava conversando de que tem pratos que as pessoas saboreiam, gostam, curtem. Tem coisas que a gente come no dia a dia. Né? Tá brincando com o Tamura que eu sou apaixonado por feijão e arroz. Mas claro que tem pratos maravilhosos que a gente come. Como é que você casa isso com tanta personalidade e como é que as pessoas podem descobrir na vida do que elas realmente gostam? Tem aquilo que a gente sempre come, nunca comeu coisa diferente. Né? E tem coisa diferente que a gente come que a gente fala assim, caramba, eu podia ter comido isso antes. Mas é preciso conhecer as pessoas. Eu acho que uma das coisas mais difíceis do mundo é montar um restaurante e falar assim, o que eu vou servir? Mas para quem eu vou servir? E mesmo que sejam várias pessoas, nem todo mundo tem o mesmo sabor. Como é que você construiu algo de sucesso,
misturando café e tendo café como ator principal e uma gastronomia que fosse, né, de bom gosto para um público tão diversificado? Eu vejo que eu lutei por muito tempo, Gilson, contra as minhas origens. Em algum momento lá na história do Café Tamura, a gente não queria, por exemplo, que o cardápio fosse tão étnico, que tivesse tantos elementos orientais. E eu estava brigando contra uma coisa que era muito a minha cara, que eu vivi a cultura japonesa, eu nasci no meio da cultura japonesa, fui criado com receitas japonesas introduzidas na minha família. Então, o umami, que é um dos elementos palatáveis, né, do sabor dos alimentos, é uma coisa muito comum para mim no dia a dia, né? Muito comum na minha rotina. Como é que é o nome? Umami. Umami. A gente tem O que é um umami? Porque eu sei que você, nós estamos numa região que tem muitos, né, pessoas de origem nipônica, mas o que é isso? O umami, ele, assim, para a gente ser bem objetivo para quem está assistindo a gente, o umami você vai pegar o Ajinomoto. Ajinomoto. Você vai misturar aquele salzinho, que eu vou ser bem leigo. Tá ele tem um sal, mas ele, ao mesmo tempo ele traz um doçor, né? Então você vai misturar ele na água e vai sentir o gosto dele. Isso é a essência do umami. Então você vai ter isso em vários alimentos. Você vai ter isso no tomate, vai ter isso quando você põe o shoyu, vai ter isso em vários elementos ali, ingredientes do dia a dia. Isso está presente porque a gente encontra na degustação, a gente consegue sentir o quê? Acidez, amargor, sal, açúcar e umami. Então são elementos que a gente consegue perceber na nossa língua, né? E aí quando você fala, por exemplo, tem gosto de baunilha. O gosto são dois sentidos nossos que trabalham em conjunto. Quando você fala que tem o gosto de baunilha, você está sentindo o seu paladar pela língua e o aroma da baunilha. É cheiro e paladar ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. É isso que te dá as notas sensoriais, te dá referência, às vezes, de doçor. Então, isso soma em toda essa composição. E, diferente do vinho, a comida japonesa ela tem uma série de sabores que harmonizam muito bem com o café. Então, o umami é um elemento muito difícil de você conseguir harmonizar dentro da escala dos sabores e aromas do vinho. No café você consegue? No café você encontra. Tanto é que a régua sensorial do café ela é muito maior que a do vinho. Então você encontra notas sensoriais no café que muitas vezes você não vai encontrar na régua sensorial do vinho, na roda sensorial do vinho. Então é uma grande ciência, uma brincadeira muito longa que a gente vai explorar mais café. O café tem, você falou, da plantação do café, na produção do café tem todo um segredo. Cafés produzidos em regiões diferentes são diferentes. Na minha formação como historiador, quando eu estudava a economia cafeira, a agrocafeira, a gente falava de café, um café rio, um café que vem com excesso de água. Né? Você tem tipos de café que se adaptaram a regiões diferentes brasileiras, até hoje tem cafés diferentes para regiões diferentes, tudo bem. Existe também alguma coisa além disso, pelo que você fala. A forma da torragem, não é isso? São os processos da cadeia do café. Aí tá, tudo bem. Até aí o vinho também tem algumas coisas desse tipo. Só que eu percebo que a régua do café é maior. E eu fico pensando como é que a gente casa café com certas coisas. Porque a gente tem uma cultura de café na xícara, o café com leite, um doce de café, tudo bem, né? Mas quando você pensa numa comida como a nipônica, eu te juro, eu nunca tinha pensado em associar isso a café. Fazer um café desse não é fácil. Então, trabalhar com café tem que ser uma arte de gastronomia que você tem que ter alguém muito bem preparado para isso. O que dá para se fazer com o café, Tamura? O barista, quando ele vai fazer um café, ele pode fazer o mesmo café e enaltecer várias características dele. Se eu quiser enaltecer a acidez, eu posso, na forma de extrair o café, enaltecer. Se eu quiser dar corpo, eu consigo dar corpo. Se eu quiser esconder um defeito, então, por exemplo, um café que às vezes ficou torrado a mais, eu consigo tentar reduzir ele na forma de passar o café. Então, na forma que a água percola sobre o grão, sobre o café, eu consigo corrigir isso. Então, a mágica que está por trás de tudo isso é uma mágica muito interessante, né? Uma mágica muito bacana. E o café especial em si, que é o café que a gente realmente encontra essa complexidade de notas, de aroma no paladar e tudo mais, é um luxo muito barato, né? É um luxo muito barato que você tem.
Então, você vai pagar num pacotinho de café, vamos chutar lá, uns R$60, pacotinho de 250 gramas, para você usar 20 gramas para fazer um cafezinho todo dia. Então, é um luxo muito barato. Então, o café ele se tornou um item muito acessível. Então, você vê jovens que gostam de café, que fazem curso de barista, que investem nisso. E o jovem, ele não tem medo, né? Ele não tem medo de se aventurar, de testar, de experimentar. Então isso é muito bacana, porque quando você me pergunta o que dá para fazer com café, né? Onde dá para chegar com café, eu penso nessas milhares aí de jovens, de baristas, de profissionais que se aventuram criando novidades com café. O café hoje, por exemplo, pela BSCA, que é a nossa Associação Brasileira de Cafés Especiais, existe um campeonato só de drinks feitos com café. Um campeonato que é um campeonato nacional que leva para o mundial. Inclusive o brasileiro campeão desse campeonato desse último ano é paranaense, lá de Curitiba. Então ele vai para competir o mundial. Então veja, olha a variedade de possibilidades que a gente tem com o café. E tudo isso você podendo contar através de uma receita, uma história, podendo valorizar um produtor, podendo valorizar uma procedência que a gente foi atrás, que a gente buscou, que a gente conheceu, que a gente teve a honra de consumir um produto que foi cuidado durante um ciclo de um ano. Eu estou encerrando essa primeira parte da nossa conversa com o Tamura, a gente vai fazer um intervalinho daqui a pouco, a gente volta, mas eu quero te perguntar o seguinte nessa última questão. Você é alguém que enaltece muito sua família. Você disse que a culinária nipônica veio muito da cozinha da sua casa. Eu calculo que sua avó, sua mãe, tal, né? E como a sua família tem ligação com o café, calculo que na casa da sua família se tomava café. Sempre café muito bom. Isso, aí que tá. E você colocou para mim de uma forma muito clara que o barista, o saber fazer o café, o saber coar o café, vou usar a linguagem mais para passar o café, pode ser o grande segredo de você enaltecer A, B ou C no café, esconder um defeito, né? Então o barista é o mestre. Sim. Sua avó e sua mãe eram grandes baristas? A cozinha da sua mãe e da sua avó já misturava o café? Em casa a gente sempre tomou cafés de qualidade, né? Sempre foi um elemento muito presente no nosso dia a dia. E olha só que engraçado, quando eu falo que a gente não valoriza o que a gente tem em casa, quando eu tomava café nos outros lugares, eu achava que o café dos outros lugares eram os cafés bons. Eu achava que o pilão, o café de mercado tradicional, melita, eram os cafés, eram as minhas referências de qualidade. Então o extra forte eu achava que era o café bom. Então eu chegava em casa, eu tomava o café de casa e falava, cara, esse café não é igual o que eu tomo na rua, né? Nos lugares. E eu achava que o certo era aquilo. Então o meio me fazia pensar que o café bom era o café que eu não encontrava em casa. E conforme eu fui crescendo e conhecendo, dominando o assunto, entendendo sobre o assunto, eu fui vendo que eu estava com um valor invertido. E aí eu via o quanto eu tinha um produto de qualidade dentro de casa e eu não valorizava fora. E respondendo à tua pergunta, em casa, inconscientemente, a gente sempre teve bons chefes de cozinha e sempre teve bons baristas, né? Meu pai é um ótimo cozinheiro, por exemplo, minha mãe também, minha avó, meus avós. E o café ele sempre veio harmonizado das formas mais diferentes. Então, o café lá na feira, quando a minha avó passava, fervia um leite com açúcar, colocava dentro da térmica, aquele leite dentro da térmica, ele ia caramelizando, porque ela fez isso 4 horas da manhã. Então, quando eu chegava 8 horas da manhã, aquele leite estava caramelizando dentro da térmica e quando você coava ali o leite, colocava com café, aquilo estava espetacular. E aí eu comia com pastel na barraca da feira, que a minha avó era pasteleira, meu avô era pasteleiro. Então, harmonizava isso com pastel, né? Então, na cultura japonesa a gente tem o mochi, por exemplo, que é o bolinho de arroz que a gente frita também na chapa e mistura aquilo com açúcar, shoyu e tomava com café. Então, existe harmonização dentro de todo esse processo da história da família e é isso que te cria referências para você falar, cara, isso aqui
é uma coisa familiar, isso aqui já deu certo em algum momento, eu posso replicar isso de alguma forma. E aí quando você traz, como é o nosso caso, uma mistura de um creme de miso, que o miso é um item que na cultura japonesa a gente usa muito como itens salgados, né? O miso é aquela pasta de soja fermentada, a gente usa para pôr com carne de porco, fritar, fica uma delícia. E aí a gente resolve criar um caramelo de miso para fazer um creme com esse caramelo de miso, que lembra muito o caramelo salgado. Mistura aquilo com creme, faz uma carolina com recheio de creme de caramelo de miso, que é um sucesso. Então, uma cookie com caramelo de miso, um latte caramelo de miso, que é um leite com caramelo de miso batido com um café. Então, ó, a variedade de coisas que a gente consegue trazer dentro de uma referência, de um ingrediente que era tão simples que a gente usava no dia a dia. Daqui a pouco a gente volta para falar dessa cozinha que o Tamura descobriu dentro de casa, que estava ali do lado dele, ele cheirava, comia, enfim, vivia aquilo, e transformou isso em algo que as pessoas podem ter acesso, podem saborear. E por trás disso tem mais gente junto com ele. Vamos falar das pessoas que estão junto com ele. Quem é o Tamura como líder? Quem é o Tamura que trouxe essa experiência de casa para o negócio e envolveu mais pessoas nisso? Daqui a pouco a gente volta. Capital e Poder conversa hoje com Michel Tamura, o Café Tamura, uma marca que leva o sobrenome da família. O Tamura falou muito, Tamura, você falou da experiência da sua casa, a cozinha da sua casa, mas você transformou isso numa empresa de muito bem sucedida. Quem frequenta o teu lugar gosta, né? E a gente já estive lá, sou testemunho ocular. Mas tem algo a mais nisso, porque entre você pegar a experiência que você viveu e falar, pô, tem uma coisa boa aí, que a gente pode levar para as outras pessoas, a gente pode apresentar para outras pessoas, mas você não pode fazer sozinho. Então, desse filho que a boa casa tornou, gostou das coisas, mas levar isso, essa cozinha da sua mãe, da sua avó, do seu pai, para fora, como é que foi isso? Como é que você chegou a ter o seu próprio negócio, a própria empresa e fazer isso virar uma realidade? Eu não faço nada sozinho, Gilson. Acho que isso é importante deixar claro. A gente é sonhador, a gente é idealizador, a gente empreende, a gente aposta, mas sem as pessoas eu não conseguiria oferecer nada do que a gente oferece dentro do nosso estabelecimento. Então, são as pessoas que realmente acreditam no nosso projeto e que ajudam a gente a replicar tudo isso que a gente está falando aqui. Então, são elas que cozinham, são as pessoas que explicam sobre o café, que vendem sobre o café, que compram a nossa ideia de produto. Então, sem a minha equipe, eu não faria nada disso. Como é que você introduziu isso para eles? Porque uma coisa é você gostar, uma coisa é você gostar do que você faz, e outra coisa é você ter uma equipe que vai ter que fazer junto com você isso. Aí eu tenho que olhar para essas pessoas e falar assim, a gente tem que fazer essas pessoas se apaixonarem por esse negócio como eu sou apaixonado. Foi difícil? É difícil? Ou as pessoas se contaminam com facilidade e falam, pô, esse negócio é legal? É difícil porque são pessoas, né? Eu falar para você que apesar de não ser a minha primeira empresa, se eu falar para você que eu entrei sabendo tudo e já com o segredo do negócio feito, é mentira, né? Eu fui aprendendo muito no decorrer dessa caminhada. E eu também entendi o quanto a minha presença junto à minha equipe faz a diferença. Então, eu sou um empresário que acompanha de fato o que está acontecendo lá dentro da empresa. Eu acompanho cada etapa, eu gosto de saber como estão as pessoas, o que está acontecendo com as pessoas, quais são os sonhos das pessoas que estão comigo. Eu entendo e tenho muita consciência que o Café Tamura hoje ele não é o destino final das pessoas que trabalham comigo. É uma etapa da vida delas. Elas vão completar uma etapa com a gente e, se Deus quiser, vão alçar voos ainda maiores. Então, para mim, o importante é que essa pessoa ela saia de lá diferente, ela saia de lá com um degrau a mais do que ela entrou.
Quem passou por você, ou quem passa por você, já mudou de rumo por estar com você? Vim aqui pensando em fazer outra coisa na minha vida e, de repente, estando aqui, resolvi repensar. Contamina o futuro e a carreira das pessoas? Porque tem gente jovem trabalhando com você. Né? Eu espero que sim, Gilson. Eu vejo gente que pode já... que já mudou de profissão, gente que ficou com a gente e conheceu coisas novas, às vezes se firmou realmente, é esse caminho que eu quero seguir. Pessoas que estão com a gente que resolveram estudar outras áreas. Então, porque resolveu fazer e seguir um caminho que você contaminou. Então eu vejo que, mais uma vez, o Café Tamura, eu entendo que ele é uma fase da vida dessas pessoas que estão com a gente. Eles vão... E é isso que a gente espera, que elas realmente entendam que ali é uma oportunidade que ela tem de sair uma pessoa melhor. E eu falo uma pessoa melhor porque não é só um profissional melhor, é uma pessoa que tem a oportunidade de ter, por exemplo, um acompanhamento nosso para buscar ser um profissional melhor, um companheiro melhor, um colega de trabalho melhor. A gente faz um trabalho mensal com toda a nossa equipe realmente de acompanhamento de desenvolvimento interpessoal, de desenvolvimento profissional. A gente tem feedbacks constantes, a gente abre esse diálogo para todo mundo que entra dentro da nossa empresa, para que ele já saiba que quando ele pisar lá dentro, ele vai precisar conversar com a gente, ele vai precisar falar o que está acontecendo. Se ele não estiver bem, ele precisa avisar a gente, não estou muito bem hoje, estou passando por umas dificuldades, e a gente também vai tentar entender essa pessoa melhor. Então, parece que não, mas a nossa empresa é o lugar que essas pessoas mais passam o tempo da vida delas. Elas trabalham com a gente 6 dias da semana, elas ficam com a gente praticamente 8 horas por dia. Então, são as pessoas que a gente mais vê, mais do que a nossa própria família. Então, se não for um lugar bom de se trabalhar, um lugar bom de se conviver, não faz sentido. Né? Agora, você tem um produto que poderia ser encarado de duas formas. Claro que eu estou exagerando, até restringindo muito esse encarar de duas formas, né? Parece que as coisas são tão assim, duais, não são. Você tem um operacional que deveria se repetir o tempo todo, em que você ensina para as pessoas processos, ações e espera resultados. Né? Vá lá, faça isso, 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 sua função é essa, essa, essa. Atenda o cliente, faça isso. Quando isso tudo der certo, não há mais necessidade de fazer outra coisa, a não ser que você tem que fazer. Conforme você falou para mim sobre o que você tem como produto, tem uma outra forma, que é enxergar que existem seres humanos, interação, existe uma percepção, uma sensibilidade maior no relacionamento, não só com o cliente, mas entre o próprio pessoal que trabalha lá. Encarar aquilo como algo que tem que ser incorporado como uma identificação da pessoa. Né? Parece que alguém trabalha com você, ele não está você, ele tem que se assumir um pouco esse lado. Isso é mais difícil? É mais difícil quando você tenta mostrar para o ser humano que onde ele está trabalhando, vai além de um operacional, de um processo. E teu jeito de falar de café parece que tem um pouco disso. Você quer das pessoas o melhor que elas podem dar, por mais que você reconhece o melhor do que elas têm. É difícil até certo ponto. Eu acho que quando a gente consegue pôr verdade naquilo que a gente está desenvolvendo, isso se torna orgânico. Né? Eu sou a pessoa que faz questão de dar bom dia, de olhar no olho, de cumprimentar, de perguntar se está tudo bem de forma genuína. Né? E o meu colaborador, a minha equipe que recebe isso da liderança e consegue integrar isso dentro do dia dela, dentro do natural dela, vai tratar o meu cliente de forma melhor, vai perguntar para o meu cliente se ele está bem de forma genuína, vai dar um bom dia genuíno. Eu brinco e para nós é muito simbólico isso, mas o bom dia para mim é uma resposta que precisa vir com vontade, né? Bom dia mesmo, bom dia. Porque é o primeiro contato que a gente tem, a primeira troca de energia que eu tenho com as pessoas. E se eu chego na empresa e o bom dia vem atravessado, se o bom dia vem mais ou menos, já quebrou minha energia aqui, já quebrou, tem alguma coisa errada. E aí eu vou ficar arrastando isso o resto do dia. Então, o start do nosso dia ele precisa ser um start genuíno, um start
E o tocar o dia, Tamura? Porque se você trabalha, você tem uma intensidade de dias, semanas, todos os processos têm seus altos e baixos, as pessoas nem sempre estão bem. E essa variedade de tipos de café, de cardápio que você tem para oferecer para as pessoas, é algo que exige que você esteja sempre pronto, que diz aquela coisa, né? Dependendo de como é que está a tua mão, a coisa não sai do mesmo jeito quando se fala de comida. Eu lembro que a minha avó, de vez em quando, estava mal-humorada e ela sempre falava assim, eu tenho que cozinhar hoje e eu não estou bem. E calculo que você que mexe exatamente com isso, fala, pô, as pessoas têm que estar bem. Ainda mais quando você falou do barista, né? A pessoa tem que estar bem ali. Como é que a gente pode fazer para que as pessoas, com a vida que elas têm, no atendimento constante de um produto que necessite você estar inteiro, focado nele, bem, para que ele saia bem feito? Primeiro é reconhecer que está tudo bem e não está bem. Está tudo certo. Não é todo dia que a gente está bem. Aceitar isso. Aceitar isso e entender que eu vou ter dias que eu não vou estar 100%. É importante o quê? Que a equipe saiba, Gilson, hoje eu não estou bem. Me dá uma força aí que hoje eu vou precisar de um socorro, de um apoio. E aí a nossa equipe ajuda a dar esse amparo. Então é isso, é essa comunicação, esse diálogo. A gente falou nos bastidores aqui o quão difícil é você encontrar o técnico que tenha uma excelência, por exemplo, num relacionamento interpessoal, numa capacidade de liderança. Então, na gastronomia, a gente tem a formação de chefe, mas o chefe não aprende a ser chefe. É um cozinheiro. Ele é um cozinheiro, ele pode ser bom cozinheiro, um ótimo técnico, mas não aprende a ser líder. Então, como que eu vou liderar outras pessoas sob pressão, numa cozinha sob pressão, onde eu tenho que atender os clientes, soltar prato, atender pedido, organizar a cabeça com toda a demanda que está vindo, produzir aquilo de forma rápida, se eu não sei falar com as pessoas, se eu não sei pedir para o cara que está do meu lado. Para Michel Tamura, qual a resposta para isso? Você colocou um problema que grande parte dos empresários, de pessoas que mexem com seres humanos falam para mim, quase todos falam nisso. Não é difícil encontrar alguém tecnicamente preparado. Você encontra pessoas que têm a capacidade de fazer o que elas têm que fazer, a capacidade operacional de fazer, que são boas. Mas é difícil encontrar alguém que saiba se relacionar com os colegas, que saiba ter um equilíbrio emocional suficiente para lidar com a diversidade. Beleza, Tamura? Como é que se faz isso? Para você que tem essa experiência, qual a receita? Você que gosta tanto de receita, tem tantas boas receitas. Para mim, a receita é a gente gostar de pessoas. Então, se a pessoa realmente está destinada, se ela está com a intenção de ter uma evolução, de melhorar, se ela tem essa vontade genuína, essa vontade de verdade de ser uma pessoa melhor, de se profissionalizar, de crescer, a gente vai conseguir acompanhar esse crescimento, essa evolução das pessoas. E eu acho que na gestão, você conseguir celebrar essas comemorações, essas pequenas conquistas fazem parte do processo, né? E muitas vezes essa nova geração ela não tem paciência de acompanhar tudo isso ou de tomar consciência de fato dessas pequenas evoluções. E aí eu acho que a nossa empresa ela faz esse trabalho também pelos bastidores, porque a gente mostra de fato a evolução no nosso processo individual, do quanto essa pessoa vai evoluindo mês a mês. Então, eu acho que esse acompanhamento como liderança faz parte e já foi integralizado ali na nossa operação mensal, mas eu acho que é um dos pontos que faz muita diferença. Ou seja, você dá sentido ao que faz. Dá sentido ao que faz, mostra para a pessoa o quanto ela realmente evoluiu, ou quanto não, ou quanto ela precisa evoluir. Celebra as pequenas conquistas. Então, acho que esse celebrar, por exemplo, é uma das coisas que essa geração muito express, essa geração muito rápida, às vezes não para ter consciência. Eu tenho uma pergunta para fazer para você no final, mas eu tenho uma outra que me veio agora, só para a gente encerrar, eu vou te pedir uma resposta rápida dessas duas perguntas. Você já chegou a desligar alguém e de falar assim, a sua cultura, a sua maneira, nada contra teu trabalho técnico, não se encaixa com a nossa? Já chegou? Sim. Até porque não é todo mundo que precisa gostar do que a gente faz e da forma que a gente trabalha. Então, tem pessoas que precisam, de fato, às vezes estão no lugar errado. Não é para ela aquilo, não é para a gente também. E tá tudo certo, ela vai encontrar o caminho dela e vai encontrar formas de trabalhar em outro lugar. Então,
esse reconhecimento e essa consciência é muito importante. Para concluir, me defina o que é capital, o que é poder para você. Bom, para mim, capital são essas conquistas intangentes que a gente vai criando no meio do caminho, essas pessoas que a gente vai aglutinando, que vão fazendo parte da nossa história. E o poder para mim é você saber que você pode contar com as pessoas, sem necessariamente ter que comprar essas pessoas, pagar por essas pessoas, pelo serviço dessas pessoas. É saber que você tem uma rede que você conta, que você pode se apoiar e de forma incondicional. Então acho que isso para mim é a maior conquista que eu tenho, de saber que eu tenho essas relações genuínas com as pessoas. Tamura, Michel Tamura, muito obrigado pela tua presença no Capital e Poder. Eu que agradeço o espaço e espero você lá no café. Eu vou estar lá amanhã. Bom, Michel Tamura, trazer ele aqui tem aquilo que vocês acompanharam. Tem duas coisas que eu gosto muito no Michel. Primeiro, a história dele, que eu conheci há pouco, hoje como vocês e com vocês conheci um pouco mais. Começou na casa dele. E eu quero pegar um trecho do que ele falou para fechar essa conversa. Eu não sabia o valor que eu tinha dentro da minha casa, a qualidade de coisas que eu tinha dentro da minha casa. E às vezes eu olhava as coisas lá fora, como se elas fossem melhores. E ao resgatar as coisas melhores de sua casa, Michel Tamura descobriu o sentido de sua vida. O café, a cozinha e a relação entre a convivência e a afinidade das pessoas no ambiente de quem produz, trabalha e também de quem é atendido. Uma coisa que eu sou testemunha, ser atendido por ele é fantástico, né? É uma aula, como vocês viram. E gostar do que se faz talvez seja o grande segredo do sucesso. Até o próximo encontro do Capital e Poder.